Hola, pues como cada semana estamos en acontecimientos. Hemos querido en acontecimientos ir cambiando de perspectiva continuamente. La semana pasada tuvimos a Luis Hernández Navarro tratándonos un asunto muy nacional que era Carlos Monsiváis a 10 años de su fallecimiento. Hace 15 días estuvieron con nosotros un par de muchachas encantadoras con una iniciativa local muy rica que es Trueque Feminista. Ahora abrimos el lente más y nos vamos a una perspectiva más planetaria, digamos, y nos va a hablar desde Brasil un amigo, un excelente sociólogo y militante de la sociedad civil planetaria, le llamaría yo. Es el sociólogo brasileiro Cândido Grybowski. Él es de Santa Catarina, en el sur de Brasil, sociólogo de formación, militante de izquierda. Como militante de izquierda tuvo que exiliarse en Francia en los años 70. Ahí se doctoró en sociología, somos colegas, regresó a Brasil, fue de los fundadores del Partido de los Trabajadores, el que llevó a Lula y a Dilma Rousseff al poder. Estuvo militando en el PT hasta 1990 y en 1990 se dedicó más bien al activismo ciudadano y ingresó al Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos, una de las organizaciones no gubernamentales más importantes de Brasil. Sigue como presidente de IBACE. Él fue fundador del Foro Social Mundial en el año 2001, estuvo muy presente en el Foro Social Mundial. Es un personaje reconocido a nivel planetario, es un activista de esta sociedad civil planetaria y creo que sus aportes de esta noche serán muy útiles para pensar en esta época de COVID-19, cuáles son los desafíos que tenemos. Nos va a señalar también cómo se está viviendo en el Brasil de Bolsonaro el COVID-19 y vamos a ir sobre México y va a respondernos Cándido y nos va a decir por qué un país que tuvo por 16 años gobiernos de izquierda cayó en un gobierno de extrema derecha, que tenemos que cuidar en México para evitar a un gobierno encabezado por un Hitler tropical, como le llaman a Bolsonaro. Entonces los invitamos a disfrutar de esta muy sabrosa plática con un activista, sociólogo, soñador de la sociedad civil a nivel planetaria, pero también local, como es Cândido Grybowski. Hoy nos engalana un amigo, activista e intelectual, pues no solamente de Brasil, sino yo diría es un intelectual y activista global. Cândido Grybowski, sociólogo, fundador del Foro Social Mundial, es un ciudadano radical, radicalmente comprometido, radicalmente analítico. Lo conozco a Cándido desde 1990. Nos hemos visto pocas veces, pero muy entrañablemente todas estas veces. Compartimos muchas ideas y estoy seguro que a nuestra gente que nos sigue acá en el estado de Chihuahua les va a gustar. Cándido mismo, estuviste en Chihuahua en 2006, ¿te acuerdas, Cándido? Sí, sí, muy interesante el viaje, las discusiones que tuvimos ahí en la universidad y todo. Para mí fue impresionante la visita. Para Cándido fue impresionante venir a Aridoamérica después de estar en la espesura, en la hermosura del bosque atlántico, allá en Río de Janeiro, donde él vive en su finca. Le agradecemos mucho que haga este espacio, allá desde su finca al norte de Río de Janeiro, para tener este diálogo. ¿Cómo te presentarías tú ante este público chihuahuense? Bueno, se puede hacer dos presentaciones. Una es como amigo suyo y de muchos mexicanos que la vida me trajo. Bueno, yo como activista, como deciste,
me considero mais um cidadão planetário que brasileiro. Eu estive em 86 países nesse período do fórum, por necessidade de discussão, sempre viagens de mobilização, assim. Bueno, sou um ativista, como disseste, me desfiliei de partidos lá nos anos 80, decepcionado com, nesta época, já com os rumos institucionais, e me quedei deste lado, digamos, do ativismo cidadão, porque queriam nos dirigir, e eu dizia, não, somos nós que temos que dirigir vocês. Bueno, é uma tensão, e isto marca a minha vida como ativista, sempre com certa autonomia, digamos assim, né? Bueno, me gusta mucho por formación hacer análisis y combinar con ese activismo. Entonces es un activismo también de palabras, digamos así, de disputa de ideas en la sociedad. Porque escrevo mucho, sobre todo pequeñas crónicas, ¿no? Mas escrevo coisas maiores também sobre esses temas de atualidade, animo discussões também sobre, ultimamente, nos últimos 6 anos, 8 anos, sobre novos paradigmas, sobre todo, a búsqueda mais allá da conjuntura, para onde vamos, porque uma orientação em minha vida é que, se não temos ousadia de pensar, estamos mortos. Então, hay que tener siempre la esperanza que sí puede cambiar. Si no, no la vemos nunca. Mismo en las peores condiciones, todo puede mudar. Entonces, esta es mi orientación, filosofía de vida personal, digamos. Entonces, es eso. Con la cual comulgamos totalmente. Tener la osadía de pensar. Tú dices, para construir la esperanza aún en medio de las peores condiciones. Tú como activista planetario que te defines, Cándido, ¿cómo ves precisamente este problema planetario, esta crisis? Yo creo que pocas crisis planetarias se han sentido, vivido tan intensamente como esta de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la sientes? Bueno, ella es una señal, antes de todo. Una señal de una... porque é uma pandemia global também, a sua maneira. E é curioso que aparece em uma das cidades mais importantes de China e se irradia ao centro financeiro mundial, que é New York. Chega a nós a partir daí, a partir da mobilidade dos grandes dueños do mundo, que viajam como loucos para nos dominar e foram disseminadores desta pandemia de forma como aconteceu. Então, ela é uma denúncia radical, pequeno cosita de nada, menor que hilo de cabelo, né, de espessura, muito chiquito, né? Pero hace estrago muito grande, nos alertando que somos parte da natureza e não podemos ser contra ela. Porque ele vivia muito bem lá onde estava, mas não podíamos agredi-lo. Agora é a resposta. Então, lá veio como parte, digamos, com uma ameaça, sem dúvida, pode ser uma ameaça muito grande, pero também como despertar de nós, cidadãos, que já basta, assim não podemos continuar, que todo não está bem, está fora de lugar, há que recompor todo. Então, isto me parece muito importante. E é curioso, eu tenho escrito sobre isso, como se redescobrem valores que pareciam não existir mais. A discussão sobre solidariedade, a discussão da vida comunitária, a discussão de prestar atenção ao que nos cerca, digamos. Aqui estamos isolados, pero eu digo mais que isolados, estamos assim, não é socialmente, estamos isolados fisicamente, pero nunca fomos tão sociais como agora.
estamos nos comunicando, inventando formas de nos comunicar, pensando a sociedade como hacía tempo que não pensavam, deixamos assim de lado muita coisa para ver o que temos em comum, desde a saúde, que não podemos resolvê-lo solos, que é bem comum a preservar. Então, há uma dimensão de tragédia, mas sim há uma dimensão de redescoberta de onde recomeçar, de onde reempezar, porque provavelmente a pandemia vai passar, como muitas já passaram, com toda a sua destruição, mas sim podemos aprender muito com ela, podemos sair pouco mais. É uma possibilidade, porque o pior, não somente a pandemia, que destrói vidas em grande quantidade, mas o pior pode ser a barbárie, porque a única salida para o sistema é ser pior do que era antes da pandemia. Não há possibilidades para ele. Já não tem como. Agora não há como mentir. Não há que destruir agora, ser. Eu trabalho com um grupo uma rede mundial, Great Transition Initiative, que discutimos o cenário de mundo fortaleza, que pode ser uma possibilidade de isolar de vez os 1%, digamos, e suas séculas contra todos os outros e eliminando todos os outros. Ou simplesmente uma implosão total, que pelas análises de cientistas, se o planeta já não suporta mais assim. Então, veio a pandemia como digamos, pequeníssimo, uma potente luz, holofote, onde estão os retos que temos, os desafios que temos, as tragédias que temos, os desastres que estamos produzindo, e que assim não dá. Se vamos conseguir mudar, não sei, mas sim se criaram possibilidades melhores para pensar isto, porque muito mais gente está tocada como humanos naquilo que temos de melhor, que somos, em nossa diversidade, somos todos uns dependentes dos outros. Não há como viver sem isto. Então, é neste contexto que veo a coisa. ¿Cuáles serían para ti esos retos, esos desafíos que tenemos que llevar a cabo? No después de la pandemia, sino desde ahora. Desde ahora. Eu estou, em minhas reflexões desde a finca, estou pensando muito em lugar de los comunes, em nossa reconfiguração como sociedades. Pero também numa coisa que temos que aprender, que não podemos lutar contra uma globalização tão destrutiva, financeira, totalmente extrativista em todo sentido, do extrativismo destrutivo, colonizadora, machista, racista, patriarcal, todo isso. Não podemos enfrentá-la propondo uma coisa que seria global a seu modo e dominante também, digamos, um modelo único, porque se há uma verdade que surge, que os comunes são, pero isto cambia com muita coisa, a configuração disto cambia com como o planeta cambia. Aqui, Rio não é Chihuahua, não é o deserto de Chihuahua, mas vocês têm vida que para mim é impressionante no deserto. Bueno, se é possível allá, é o comum que vocês têm e que sabem como viver aí, porque já são siglos que estão aí, não é da hora. Bueno, então, há maneiras de viver, pero eu não sei como, são vocês que sabem, pero também não sabe o capital. Ele vai extrair aí de vocês o que têm, a água que vocês têm, a possibilidade de produzir uma agricultura
rígidamente comercial contra ustedes. Bueno, esas cosas todas que lo hacen. Bueno, entonces nosotros tenemos que repensar el lugar, digamos, de la vida comunitaria y lo que podemos hacer juntos y encontrar formas de nos organizar a partir de abajo. Claro que vamos necessitar de uma perspectiva planetária. Quais são os elementos que nos dizem que somos parte do mesmo mundo? Eu diria mais bem princípios e valores. Principios y valores. Que são o cimiento disto. Respeito a los outros, igualdade de direitos, porque se eu tenho alguma coisa, outro não tem, é um privilégio. Portanto, não pode ser. Para ser direito, tem que ser a todos e reconhecer em nós outros o mesmo direito que eu tenho. Isto significa saber compartilhar todo, saber cuidar uns dos outros. Estamos aprendendo novamente a nos cuidar. O isolamento é uma forma de cuidar da sociedade, não é solamente a nós outros. É não sermos vetores de contaminação de los outros e também esperar que os outros colaborem para que não sejamos contaminados por eles. É esta relação que aparece, é a qualidade da relação social que temos. Então, esses princípios do cuidado, da convivência, do compartilhamento, de compartilhar com os outros, de dividir com os outros, de respeitar a integridade da vida, deserto à sua maneira, como ustedes tienen su lógica, tiene su integridad, tiene su vida, tiene su manera y su belleza, tiene sus flores, sus paisajes, que nos dan vida y placer de vivir ahí, que pueda ser un buen alcohol también, a tequila que viene. Es que aquí tomamos como algo que no vale nada, digamos, el Nepal o cosas así, ¿no? E, no entanto, vocês sabem fazer coisas, né? Ou seja, viver em las condições que nos estão são sempre as melhores possibilidades, não há outra saída. E esses são princípios orientadores de búsqueda que podemos fazer. E sair de uma ideia de que as soluções alguém vai dar. Temos que criá-las colectivamente, a partir da vida local, de lo que temos aí. Reaprender esto. Soluciones que vienen de abajo. Porque, dices, soluciones que vienen ¿cómo? De abajo. No entendí. Soluciones que vienen de abajo. Sí, soluciones que vienen de abajo. No son, ideadas por un genio. Es eso. Yo utilizo una expresión. Sí. Sí. Não, isso não dá. Mas eu insisto numa coisa. O primeiro acto é descolonizar nossas cabeças também. Temos internalizado padrões de consumo, búsqueda de coisas que não são necessárias para viver bem. Não é isso que torna a vida digna. Porque com todo o esforço que há de privatizar a cultura, o canto, o conhecimento, porque aí somos todos produtores e somos, sem nós não existe isso. Então, como valorizar exatamente isso? Quantas, eu não sei se isso está acontecendo em México aqui, há muita coisa agora que se hace por internet, mas grandes shows de... Ayer foi esse fim de semana, um de Milton Nascimento e outro por los 75 anos de Gilberto Gil, nosso grande... Então, se reúnem as pessoas e isto não é feito num estádio, não sei aonde, que há que pagar para entrar. Não, era livre, sem pagar, era gratuito, era... Lo que sabemos fazer, a festa é gratuita, não é para pagar, para gastar, é para se divertir, para viver, para se sentir feliz. E isto já aparece agora, aparece assim, o reconhecimento que estamos fazendo
de lo que es esencial. ¿Por qué que un varredor de calle aparece agora como essencial? Um trabalho essencial. E como é tão castigado esse de negro, de mal pago, condições péssimas, e de repente descobrimos que sim, nós estamos pior aún podemos estar. Né? A importância desse tipo de atividade. Os enfermeiros, os que cuidam, os que enterram os mortos. É uma atividade essencial, pero quando pensamos assim, era algo, bueno, le orávamos, todo bien, un ente querido, pero nunca miramos que isso também depende de solidariedade coletiva para ser uma muerte digna. Então, há valores que temos que descobrir. Temos que nos libertar daquela coisa muito racionalista que vem de Bacon, Descartes, da colonização, em última análise, porque somos aún muito eurocêntricos, de pensar que somos acima de todo isso da natureza. Somos parte disso todo, simplesmente parte. E sim, claro que damos um sentido humano, uma dimensão até filosófica, de beleza, etc., porque somos dotados de consciência, pero há que refazer muitas coisas. Não que todo lo hecho não presta, há que reconfigurá-lo, digamos assim, reorganizar as ideias, os valores, o que é mais importante que menos. Todo isso é um caminho grande pela frente, pero criativo, pelo podemos. O foro anunciava um pouco isso, pero muito mal, digamos assim. Não conseguia valorizar estas múltiplas coisas. Era outro mundo possível, pero sim, outro mundo possível, mas não apontamos claramente caminhos para isso. Né? El Foro Social Mundial se está repensando, este foro de los movimientos sociales que inició en el año 2001. Y uno. Sí, ¿cómo se está repensando en este contexto de la crisis del COVID y la crisis climática? ¿Cómo se está repensando, Cândido? Bueno, eu posso dizer pouco, por uma razão muito simples. Eu me afastei bastante do fórum quando notei que o mundo cambiava e criava novas demandas, e nós, como muitas iniciativas cidadãs, valorizávamos o hecho de termos organizado um fórum e queríamos mantê-lo sem nada mudar, sem nada cambiar. Porque nesse meio tempo aconteceu a grande crise de 2008-2009, aconteceram muitas coisas, apareceram protestas, incluso contra nós, do fórum. El M15 lá de Espanha, era uma contestação do Fórum Social Mundial, dizendo há controles, Bueno, eu personalmente estuve no último evento que eu fui, o penúltimo, foi o segundo de Tunísia, e eu fui por causa do contato com gente. Pero vi que já estava, não era um diálogo cidadano, era estar juntos sem dialogar, porque cada um fazia sua coisa. Não havia el respeito à diversidade e saber o que juntos podemos fazer. Incluso havia mais de 50 pequenas oficinas, assim, workshops, por exemplo, palestinos, entre eles, não com nós, porque nós não falamos árabe, não, e cada um assim, daí os latino-americanos com latino-americanos, os europeus com europeus, bueno, eles são dominantes, daí falam inglês, francês, então eles se apresentam nas antigas colônias, digamos assim, pero se não é um esforço, nem que seja
por el canto, yo no sé, por la música, tentar nos entender o buscar formas de nos comunicar. El fórum perdió mucho de su inspiración inicial y por eso yo estuve aún em 18, que foi aqui em Bahia, porque houve uma homenagem a nossa amiga Anfiane de Chaponé. Ajá, Ella estuvo e sí. se hizo uma homenagem como ativista mundial, ela. E, então, se eu fui por esta razão participar do fórum, mas não me quedei todo o tempo. E foi minha última participação. Agora sei que estão pensando um fórum para México, está avançando a discussão, mas não sei como vai ser. Há muita tensão entre o Conselho Internacional e todo. Mas eu já prefiro me quedar num diálogo mais com quem busca essas coisas de abaixo alternativa todo, né? E utilizar o tempo que resta de vida para isso, né? Necesitamos esa diversidad desde abajo, tejerla, que tú señalas. Es un gran desafío. Ahorita, después de que terminemos el programa, te voy a pedir cómo podemos ir haciendo esa gran convergencia, divergencia, diría yo, convergencia de los diferentes para volver a ser diversos dentro de los mismos objetivos. Cándido, ahora, después de este espléndido panorama que nos presentas, por un lado las grandes tragedias, los grandes desastres, y por el otro lado los grandes desafíos de cómo vamos a construir la esperanza, los valores que nos orientan, permíteme descender, o no descender, permíteme cambiar el foco, irnos a Brasil ahora, irnos a Brasil. Brasil ha llamado mucho la atención. Por ahí leía un artículo que hablaba de Bolsonaro como un Hitler tropical. ¿Sí? ¿Cuál es, cuál es la situación de Brasil ahorita y de liderazgo, o de, no el liderazgo, yo diría, de la presidencia de Bolsonaro ante el COVID-19? Bueno, temos a pandemia e o pandemônio, né? Então, Bolsonaro é desastre em si mesmo, uma ameaça, bueno, muito grande à democracia, e em frente à pandemia, aparece todos os problemas deste governo. É governo que começou negando isso, começou, bueno, e isso se situa num contexto de frustração de lo que foi antes, que levou à eleição de Bolsonaro, porque se criou uma situação de no cambio substantivo nos governos del PT em particular, se hicieron coisas buenas, se ampliaram muitas coisas, pero não cambios estruturais, empoderamento real. Isso não aconteceu de organizações da gente. Aí bastam pequenas crises para todo se cair. É uma coisa difícil. Neste contexto, descobrimos que temos uma direita muito ativa em Brasil, que supo se organizar, pero também se criou um confronto entre, digamos, forças políticas que se realinharam, porque não é solamente o PT que perdeu, praticamente todos perderam. E se criou um vazio que permite aparecerem esses salvadores de pátria, digamos assim, e Bolsonaro se apresenta assim, um tipo sem formação, ele não sabe falar, habla bueno, de uma maneira que para um chefe de Estado não respeita no mínimo de decência, digamos assim, del cargo bueno, mas é uma ameaça real. Era antes da pandemia e com a pandemia apareceu mais claro, porque é um desgoverno real, que adotou, porém, a agenda
neoliberal más radical. Nuestro ministro de Economía fue de la equipe de Pinochet, un brasileño que estuvo allá trabajando en la equipe, porque hizo su doctorado con Friedman en Chicago, Paulo Guedes. Y él tiene todo el apoyo, porque Bolsonaro no entiende nada de economía. Entonces, Bolsonaro es ligado a la milicia, ¿sabes lo que es la milicia en Brasil? Son una fuerza paralela, no es tan ligada al tráfico como los traficantes, digamos, tipo, son dos grupos, ¿no? Pero la milicia normalmente vienen de policiales o ex-policiales que se organizan para resolver fuera de las instancias lo que consideran una agresión, faltas y criminosos, y por eso son muy violentos y imponen controle territorial local y cobran para eso, porque es una forma de ganar mucha plata también. Entonces, Bolsonaro viene con estrechas relaciones a grupos así, sus hijos, él mismo y todo. Y bueno, por ahí se acerca un poco problemas para él, porque la justicia, a pesar de todo, está aún preservada, el sistema judicial. También no tan bien, pero sí está tentando controlar. Pero lo más grave es que él quiere afrontar las instituciones y su gobierno crió, tal vez por un poco los militares más, porque entre ellos también hay los más duros y los más, bueno, democráticos. Él se cercó de muchos generales, son 11 ministros militares, né, generales, que estão de alta oficialidade, e uns quase 3.000 de postos que controlam estrategicamente o aparato executivo. Né? Então, são muito poucos que estão afuera, a parte da economia, que não está, mas está em manos de um louco, de um radical, digamos, de livre mercado. Ele, em uma reunião, que não sei se viste, uma famosa reunião que gravaram, o judiciário exigiu e divulgou o que foi a reunião. Ele habla que pobre solamente custa, há que dar dinheiro para os ricos e gente acabar com isso de uma vez, porque isso que vai salvar o Brasil. ¿Ves? Não se falou de la pandemia na reunião. Se falou, sim, em aproveitar, já que não têm cobertura de imprensa nesta reunião, o ministro de Medio Ambiente, que é contra o medio ambiente, dizia: há que passar toda a desregulação agora, porque nadie nos está controlando. Aproveitar a pandemia para isso, para desregular todo, liberar todo, terras indígenas, terras de negros, quilombolas, todo. As restrições para extrativismo, todo, acabar com todo. É sua proposta. E outro que dizia: bueno, esses malucos do tribunal, eu acabava com eles, são preguiçosos, não fazem nada. Bueno, este que foi nombrado por Bolsonaro agora para representar o Brasil no Banco Mundial. Eu espero que a confusão que vai ser isso. Bueno, sei que aceptam, não sei como funciona essa a indicação, pero é um desgoverno de total insensibilidade com o problema humanitário que está involucrado. Porque já somos quase 60.000 muertos. Sí, ya son el segundo lugar en fallecimientos. 58.000 deve estar chegando hoje, isso, e está cada dia, isso, 3, 4 dias, uma semana, vai mais de 60.000. E não está controlado nada. Porque quem hizo alguma coisa foram municipalidades e governos estaduais, que foram mais coerentes, pero não articulados. São estratégias não articuladas nacionalmente. Então, pouco eficazes. Enfrentar um desafio desse num país do tamanho de Brasil, com a população que temos, 210 milhões de habitantes. Então, é uma tragédia deste ponto de vista. Pero sí se hizo algunas cosas y ahora están
estão flexibilizando este isolamento social em nome da economia, que era a grande tese de Bolsonaro. Isto é uma gripezita, vai passar, temos que proteger a economia. A coisa que, se isso de proteção, é decisão do Congresso. Se criou um fundo que chega a quase 60 milhões de pessoas, que são pagamentos de R$600, que é $120 ao mês, para pessoas que perderam, vamos dizer, a economia informal, os que, perderam, são desempregados, os que estão já cobertos por Beca Família, a Bolsa Família, pero era menos a Bolsa Família, e era dirigida, tinha um limite, então, agora recebem também 600. Então, é um programa importante, mas isso foi imposto por el Congresso. E, neste momento, se discute a possibilidade de extensão. O governo propõe uma extensão reduzindo 500, 400, 300, mais 3 meses assim. R$300 para que tenhas a conta, não serve para uma pessoa passar a comer no mês. Não é nada. Nuestro salario mínimo es 1.100 para 1.100 reales. Sí, reales. Que es en este momento, en función de la desvalorización del dólar, es como 200 y pocos dólares. 200 y... Mayor que el salario mínimo mexicano. Sí. Este es el salario mínimo legal, que es el programa que es la base de la jubilación en Brasil, es ganar el mínimo. Si a una persona no se puede jubilar con menos, mismo si tenga contribuido menos, entonces es la base. Estes continúan, porque eso es difícil cambiar. Entonces tenemos esta protección que funciona y esta nueva que es un conjuntural, que puede acabar mañana. E muita gente não recebe. E mesmo nisso, há desvio de gente. Há esposas de alcaldes que recebem apoio do governo para... Aí, ayer saíram dados sobre 620 mil entre os 60 milhões, 58 milhões que receberam, 620 mil receberam indevidamente, porque simularam situações de não ter renda, hasta empresários, companheiro, hasta empresários. Recibieron esto, ¿sí? Recibieron esta ayuda. Una loucura. Esto muestra como opera um aparato assim, num estado assim, digamos. Pero lo que llama la atención es que comienza a romperse el absurdo que fuese esta elección pasada de 18, que permitió a Bolsonaro ganar. Él tiene un grupo muy radical cerca de él y un grupo un poco más extendido, y había un apoyo de clase média, así que usamos uma expressão aqui, que eles disseram com Lula, o aeroporto se tornou uma rodoviária de buses. Porque el aeropuerto también se cambió en una central camionera. Sí, así decimos porque lá havia passageiros que vinham sem sapatos, com chinelos, assim, com bermuda, calça corta, essas coisas. Avião era visto como expressão de status social. Sí. Entonces, había mucho, incluso novelas que pasaron mostrando esta reacción sobre esa coisa muy radical en Brasil, de una élite totalmente insensible, digamos, grupos dominantes. Bueno, esses también apoyaron, simplesmente ahora están vendo el desastre. Então, se queda um apoio, pero ele vem perdendo assim. Ele está simplesmente agora em torno a 30%
de apoyo a su gobierno. Él ganó la elección, entonces tiene la legitimidad del voto, pero sí la amenaza es, y él amenaza abiertamente, de cerrar, de utilizar los militares, entonces hay un debate entre militares sobre eso. Es difícil, pero no imposible, porque há interesses militares involucrados em torno a Bolsonaro. Ele foi expulso do exército. Él fue expulsado del Ele, ejército, ¿sí? sim, Sí. foi expulsado do exército nos anos 80, porque ele, reivindicando melhoras de salário, se propôs poner uma bomba no sistema de água de Rio, implodir todo o sistema de abastecimento de água. Foi processado, bueno, ele saiu e aí entra na vida política e sempre tinha 20 e tantos anos de Congresso, porque aqui não temos limitação de reeleições para Congresso. Então, ele teve muitos mandatos sem nenhuma proposta em toda essa história. Ninguna propuesta. Em todo esse tempo. Ahora, E agora se elegeu por um vazio que se criou, uma conjuntura, e nesse momento o esforço dentro da pandemia é como articular uma resistência. E eu penso que vai ser difícil para as forças de esquerda dar a direção, porque estão desacreditadas, estão disputando o protagonismo, bueno. Isso vai depender muito de lo que se passa em nosso seno, sociedade civil. E isto é complicado para perceber neste momento como se reorganiza esses movimentos e sua vitalidade. Pero sim, aí empieza toda uma nova forma de se encontrar, de discutir, de pensar, para ver, porque sim, temos que fazer uma espécie de frente amplo para ver se resolvemos. Isso não se queda um desastre, porque sin democracia va a ser peor. Esa es la verdad. Cándido, a propósito de Sí. esto, mira, 2018 es un año clave para Brasil, después de 16 años de gobierno de la izquierda, del PT, llega Bolsonaro. Sí. En México, 2018, después de toda la vida de gobiernos de derecha, ya sea con el PRI o con el PAN, llega Andrés Manuel López Obrador, de la izquierda. O sea, uno torna a la izquierda y otro torna a la derecha. ¿Cuál sería la gran enseñanza de los 16 años de gobierno de izquierda en Brasil? ¿Cuál sería la gran enseñanza? ¿Cómo es posible que después de 16 años de gobierno de izquierda, donde una gran parte de la población salió de la pobreza, se establecieron programas como la Bolsa Familia, después de esto, esa base social que se crea, que empieza a subirse en el avión y no va a la central camionera a tomar el autobús, ¿por qué no es fiel, digamos, a la izquierda y vota por la derecha? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál sería la gran enseñanza de 16 años de izquierda en Brasil? Yo diría que la pérdida de la osadía, se contentar con poco. Porque una cosa es hacer inmediato algunas cosas que son emergentes, como enfrentar el hambre, que teníamos mucho aquí, y empezar a hacer. Y otra cosa es ter uma visão estratégica de diálogo e de construção e aproveitar este momento para tornar coisas difíceis a revertir. Não foram conquistas de direitos que hicimos, foram melhores políticas com o que havia. Não foram assim transformações en la concepción de lo quehacer público, digamos, de la institucionalidad, de avances en la institucionalidad democrática, aprovechando maiorías que se tenía de voto y de todo. Fue un acomodarse con pequeños sucesos y con una visión muy limitada de que, por ejemplo, haciendo que fue esencial la Bolsa Familia, cobrindo
40 millones, 50 millones de personas, porque fueron 13.000 famílias beneficiadas, 3 milhões de famílias beneficiadas, que, vamos dizer, cria uma situação de não morrer, mas não é situação de vida decente, não é, aún não é. Então, se não cambia as lógicas estruturantes na sociedade, não vas avançar. Talvez o programa que você, não sei quanto é difundido fora do Brasil, que foi mais estruturante e que não supuso mudança legal, foi o acesso de cotas de negros à universidade. Ajá. Este sí es un cambio importante y remarcable que se hizo. Y que también creó mucho malestar porque la universidad en Brasil era blanca, la universidad pública. Sí. Lula, el gobierno Lula y Dilma criaron mucho más universidades públicas. Había 20 años que no eran criadas universidades públicas. Eles criaron unas 15 más en el país, que es importante. Y se creó la cota negra, racial, y la cota de la pobreza. Entonces, 50% de las vagas eran reservadas a negros y pobres. Ah, muy bien. Proporcionalmente a lo que era en la población. Por ejemplo, Bahía tiene 82% negros. Entonces, de ese 50%, El 82 de ese 50. Teriam que ser negros. Já Rio Grande do Sul, que tem 40, 30 de negros, seriam 30, 40 desses negros, e os outros os pobres, cobrindo essas duas. Pero esta é uma divisão a la Banco Mundial, ¿ves? Não é de cidadania. Não é. Eu discutia muito com o governo, tinha trânsito aí, eu estava entre os fundadores do PT e saí na primeira eleição de Lula, 89. Sim. Quando o partido disse, temos que pensar em nos iludir que criando grupos locais, núcleos do PT, discussões da base, vamos a cambiar este país. Temos que ser práticos e fazer alianças para ganhar o poder. E eu digo, não é meu partido. E foi. É aí que eu entro em base. Fue cuando dejaste el partido y entraste a las organizaciones de eu, la em sociedad 89, saí, quando avaliamos a eleição, eu havia escrito na parte do programa do PT, da eleição de 89, a primeira que Lula disputou, e que quase lhe ganhou, chegou à segunda volta, Sí. e por pouco perdeu. Pero, sim, eu fazia isso com uma ideia de longo prazo, digamos. Estamos disputando ideias, projetos e tudo. Incluso a parte que eu escrevi é lá onde tu me conheces mais, talvez sobre toda a questão agrária, como enfrentar isso e o rol central que ia ter os movimentos, como o MST, os indígenas, os quilombolas. Nada disso aconteceu. Daí, bueno, tem uma história isso. Depois, ele vai ganhar em 2012. 2004, eu escrevi um artigo que não sei se conheces, meu, que criou uma confusão com os companheiros do PT enorme, porque eu digo, cidadania encurralada. Éramos como bois cercados. Encorralada. Estavam no governo sem ser governo. Nos usavam e nos diziam o que fazer. Isto criou um mal-estar. Porque, claro, a estratégia do PT foi dividir. O que não hacía importância, deixar para esses movimentos, esses barulhentos. E o que era importante para empresários. Então, eu tomo o exemplo do Ministério da Agricultura. Se criaram dois. Um para a reforma agrária e um para a agricultura. A razão, que é o problema, é o Ministério da Agricultura que tinha um orçamento, eu vou te dar um valor, mais ou menos de 120 bilhões de dólares contra 10 para a reforma agrária. Um presupuesto. A reforma agrária era de nosso lado, pero o outro que cria ele sintiera que
concentra a tierra, era negócio importante para o país. Então, muita plata e todo. Então, se isso coisa, sim, assim, o desenvolvimento, um empresário que depois falhou, que era da Sadia, do agronegócio também, porque era a indústria de carnes. Ele venia daí. Foi ministro do desenvolvimento. E como um ministro assim, do Ministério do Desenvolvimento, digamos, de grande negócio, era empresa nacional das maiores que tínhamos aqui, né? E essa, hasta agora, uma das maiores, Brasil Foods. Né? Bom, se isso ao lado, o Ministério do Medio Ambiente, para tratar dessas questões de indígena, de terras protegidas, bueno, sem atrapalhar o negócio. Né? Esta é a lógica. Quem hizo Belo Monte? A grande invasión en el corazón del Amazonas, el gran barraje, lo mayor internamente de Brasil, porque Itaipu es mayor, pero esta es la segunda. Pero do ponto de vista únicamente brasileiro, a outra é compartida com Paraguai. Esta é brasileira contra tudo e contra todos, destruindo mais de terra de mais de 200 pueblos indígenas. Foi o PT. Una represa gigantesca. Una represa. Gigantesca barragem de Belo Monte. Sí. De Belo Monte, com impactos impressionantes. Al final, desde o governo Dilma, os indígenas se recusavam a discutir com o governo. ¿Te acuerdas não sei se conheciste a um líder de la CONTAG que venia de los pequenos produtores? Sim. Um tipo muito interessante. O que Lula hizo? O transformou em negociador de governo com esses insatisfeitos. Queimou uma grande liderança dos movimentos campesinos. Hoje nadie habla deste tipo. Né? Era o vice-presidente de la CUT. Sim. Para ver como era. O movimento sindical se tornou insignificante, se tornou assim, um apoio de governo, bueno, teve acesso a recursos do Estado, com a ideia de que há que pagá-los, perdeu toda a sua capacidade de luta, de reivindicação, de todo. Então, eu diria, do ponto de vista cidadano, houve uma espécie de desconstrução em vez de avanço. E para nós redescobrir formas de incidir nestes governos foi muito difícil. Eu me acordo, se hizo muitas conferências nacionais e todo mundo elogia. Houve umas 70 conferências, começando a conferência nas localidades, nas comunas, municípios, e se elegiam delegados para o Estado e de sociedade civil. E se elegiam para o Congresso Nacional, para discutir. E eu digo, sim, o que isso cria? Não é uma consulta forte, mas não se converte nada em política. Era consulta. Mas sim, isto exigia um grande esforço de nossa parte, porque uma conferência dessas involucrava 5 milhões de pessoas para chegar a Brasília com uma densidade de decir coisas. Nenhuma das medidas propostas em nenhuma destas conferências, además de ser escuchada a proposta sem repressão, não aconteceu nada. E foram os temas, nenhuma foi sobre a política econômica, nenhuma foi sobre o Banco Central, nenhuma sobre o comércio exterior, sobre o agronegócio. Foram sobre reforma agrária, sobre racismo, sobre LGBT, sobre as mulheres, direitos humanos. É como depreciar o rol que temos nós para dizer que sociedade queremos, que economia queremos e tudo isso. Então, o resultado está aí. Nunca se hizo uma conferência, uma consulta sobre todo o extrativismo. O Brasil nem era considerado um país extrativista no sentido latino-americano, que vivem de minas e tudo. Hoje somos o grande país minerador, mas não é
nuestra economía es más compleja que eso. Pero sí somos, somados los otros, no llegan quase a Brasil, de lo que es el extrativismo mineral en Brasil. E este avanço do agronegócio, de todo. Eu escrevi uma vez sobre eles diziam, os indígenas controlam, são menos de um milhão de indígenas em Brasil, os que se quedaram reconhecidos como indígenas, e controlam 200 milhões de hectares. 70 mil empresários controlam e uma porção maior indígenas não podiam. Há um estudo de Pochmann, um economista, que mostra que 1 milhão de famílias, 1 milhão de famílias, considerando famílias del nieto, del abuelo, 1 milhão de pessoas, que controlam o 80% da dívida pública do Estado, investem nisso, recebem ao dia mais de 1 milhão de benefícios, cada um deles, porque é o que pagamos para esses parasitas da sociedade, digamos. E isto não se cambiou, pelo contrário, a carta que Lula ir para manter a política não foi uma tática eleitoral, era uma visão estratégica. E isso se mantuve todo o tempo. Se criaram problemas, sim, se criaram problemas porque se queria mais do que se tinha, porque o país cresceu nesse período. Houve lá a circunstância de se tornar o principal parceiro de China, e China se tornou o principal parceiro do Brasil, grandes compras de minério e de agricultura, sobretudo esses dois ramos, nos fornecendo muita coisa em termos industriais. Bueno, foi o BRICS, todo isso, pero que cambio é esse? Que se quedou disso? Estás escuchando alguma coisa de BRICS, por exemplo? No. No. Brasil, Rusia, no India, China. ¿Sí? BRICS. E África do Sul. Incluíram a África do Sul para dizer que não era de dominantes, mas um grupo que disputa a dominação do mundo, né? Pero, na realidade, sim, poderia ter potencial, digamos, de apontar direções de cambio, pero não cambiou, não avançou, não. Bueno, e agora é curioso, porque isso que se passou em México é uma exceção em relação a todos os outros. Porque, vê, aqui na América do Sul tinha muitos governos de esquerda. E todos quase acabaram desta maneira, se apoiando no extrativismo, acentuando o extrativismo. Não, se continuarmos assim, não vamos a construir outra sociedade, outro mundo, não. E ter democracia, sim, é necessário, mas não é a democracia enquanto tal que transforma. A democracia é o modo de transformar, pero há que ter, sim, projetos e há que ter sujeitos desta transformação. E estes ou são de movimentos de cidadãos que definem a pauta do que há que fazer, ou, se estes não definem, em política não há espaço vazio, os outros lo definem. Então, foram governos a serviço dos interesses dominantes. A pesar de ser de izquierda. Estamos llegando al final de esta entrevista, desgraciadamente, pero has dado un círculo perfecto. O sea, empezamos con el planteamiento de los grandes desafíos con la crisis de COVID y la crisis ambiental, y a partir del análisis de Brasil vuelves a la necesidad de hacer un cambio de paradigmas, de un replanteamiento radical de sociedad, de a dónde vamos como sociedad, y decir, la democracia es un instrumento, es el instrumento, pero para lograr valores que van más allá de la democracia, valores societales, orientaciones de la sociedad mucho más allá. Es lo que yo entiendo. Sí, yo formulo hoy con una perspectiva democrática ecosocial. Yo creo que
que tenemos que renovar nuestra perspectiva diciendo, o reconocemos que no tenemos vida sin integración con todos los seres vivos y el medio ambiente, no conseguimos hacer justicia social. Y esta es una perspectiva radicalmente opuesta al dominio y la mercantilización de todo que el capital propone. Entonces, si vamos a conseguir, no sé, pero esta perspectiva de que no podemos nos quedar con la vieja percepción de que lo que cuentan son algunos actores directamente explotados por el capital y que otros no, yo diría que esto no sirve para nada. Tenemos que pensar que los sujetos de la lucha se hacen a partir de sus territorios, respetando, controlando, gestionando, definindo regras del uso del agua, como ustedes intentan ahí, y que el Estado es un servicio para eso. Y por eso necesitamos democracia para imponer nosotros, los ciudadanos, al Estado lo que debe hacer. Es un ente público. No podemos hacer todo. Un río sale, eu não sei, um Amazonas vem de los Andes, digamos, e atravessa aqui, é um rio grande, então não dá, esse local sim, ela participa que uma comunidade que vive em torno do rio, sim, é seu rio, mas o rio é um comum, um planetário, digamos, a floresta é... Então necessitamos de algo que extrapola o território local, mas nada pode substituir o local, porque é aí que está a vida em sua plenitude, com todas suas formas. E isto oferece os meios para vivermos decentemente e bem todos, entre nós e com os outros. Inventamos culturas, inventamos a música, que são coisas universais. Essas são linguagens universais. Vê, sendo locais, sabemos fazer coisas universais. Eso Esto es es muy bello. impresionante a pensar, que lo universal no es que el capital nos ofrece un avión para ir a donde queremos. Esto es para pocos, no es posible pensar así. Pero si el planeta es un común para todos, es un común que debemos preservar, es un bien común y no tierra de capital, digamos así. Entonces, esta perspectiva que tenemos que trabajar. E, nesse sentido, a visita que eu fiz aí a Chihuahua, que para mim foi assim, um impacto muito grande, companheiro, ver aquele paisagem, uma cidade cercada de deserto, bueno, para mim, com uma mirada de alguém cercada de florestas. Então, eu digo, como se vive aqui? Pero sí se vive. Pero sí ustedes têm muito a mostrar que não há a condição impossível nesse sentido. Senão não haveria vida. Como há vida? Sí. Eu me animei a ler sobre o criador, uma dessas figuras que vocês criaram, que é Pancho Villa, digamos. Sí. Porque eu estive no museu aí. E eu digo, como um tipo tão genial à sua maneira, um bandoleiro cidadão, sei lá, eu não sei como defini-lo, apareceu nestas condições. Vês? Com um pensamento revolucionário planetário, naquelas condições, não foi outro lugar. Ele sabia de suas limitações, mas sim, sabia fazer a guerra. Se é a guerra, há que fazer a guerra. É impressionante quando uno mira, cambia a mirada, sai de Nova York e vai, digamos, a la pequena comunidade aí que intenta preservar plantas e fazer agroecologia e daí extrair seus meios de vida. Quem está melhor? Não sei. Esto es un parámetro que nos impusieron, decir que tener plata, que tener acceso a no sé qué es lo mejor. Sí, puede ser que nos trae algunas vantajes. No estaríamos hablando, por ejemplo, si no fueran esas tecnologías. Pero ellas nos libertan. ¿Cómo pueden libertarnos? Yo creo que hoy sí, esta horizontalidad que esas tecnologías permiten são um grande aliado, pero sí temos que desmercantilizá-las, porque enquanto hablamos,
la Amazon y otros, de esses grandes, la Facebook, etc., estão ganhando plata em nossa conversa, meu companheiro. E este é um problema. É um problema radical que temos, porque este é um bem comum que temos que preservá-lo, reconectar-nos como cidadãos e não como produtores de informação para alguns comerciantes de nossos dados. ¿Sí? Qué bárbaro. Cándido, es deslumbrante todas las ideas que nos compartes. Te agradecemos muchísimo. Ya me diste el nombre que le vamos a poner a este programa la próxima vez, que se va a llamar Tiempos de Osadía. Tiempos de Osadía. Porque son únicamente ahora la audacia, la osadía, nos va a poder hacer imaginar un mundo radicalmente diferente al que nos llevó la enfermedad, a la violencia, a la pandemia, al egoísmo reconcentrado, al consumismo devastador del planeta. Amigo Cándido, pues qué gusto de verte. Me da mucho gusto que este programa haya sido la ocasión para reencontrarnos. Cerramos aquí el programa, lo cerramos, te agradecemos mucho, te doy un abrazo muy virtual, pero muy cordial de acá de toda nuestra gente de Chihuahua. Bueno, es así como terminamos un programa más de acontecimientos. Ahora fue Cándido Krybowski. La próxima semana habrá otra sorpresa. Mientras tanto, pueden ustedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Víctor Quintana Silveira, Instagram también, Víctor Quintana Silveira, y en Twitter, @Víctor Quintana S. Les agradecemos mucho y que tengamos la fuerza, la osadía de construir un nuevo planeta y un nuevo Chihuahua. Muchas gracias.